Oi pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos a este vídeo e hoje a gente conversa um pouquinho sobre The Christmas Tree Farm, da Laura Gilmore. Esse livro aqui, se eu não estou equivocada, ele ficou traduzido como Uma Fazenda com a Magia do Natal. Depois eu deixo aqui para vocês em algum lugar o nome certinho, tá? Ele faz parte de uma série, esse não é o primeiro livro, mas eles podem ser lidos de forma independente, então não tem problema nenhum. Isso não vai estragar a experiência, a nossa experiência de leitura, digamos assim, tá? Eu peguei esse livrinho para fazer agora no período do Natal, porque eu gosto de leituras que sejam temáticas, né? Eu estava buscando um livrinho que tivesse uma história assim fofinha, né, bonitinha para o período do Natal. E esse livro, eu não sei se ele se encaixa exatamente nisso que eu estava buscando, eu confesso para vocês, tá? A gente já conversa sobre esse ponto em específico, mas antes vamos entender a história que nós temos aqui. Muito bem, então a gente vai conhecer aqui a Kira, que é uma jovem rica, riquíssima, a família dela tem muito dinheiro, e ela decide deixar a cidade onde ela vive, que seria Georgia, e ela decide se mudar para uma cidade completamente diferente e totalmente afastada da família. Por quê? Porque ela não tem um relacionamento muito bom com os pais, de uma certa forma, principalmente com a mãe. A Kira, ela tem uma irmã gêmea, a Chloe, e as duas se dão muito bem. As duas é como se elas fossem uma só. Então a Kira, ela vê na Chloe todo o suporte, todo o apoio que ela precisa, algo que ela não consegue encontrar na mãe. Então a gente vê que o relacionamento dessas duas meninas com os pais é um relacionamento que não envolve tanto amor, tanto carinho, tanto afeto. A mãe é uma mulher que está sempre muito preocupada com as aparências, com as festas suntuosas que ela dá, e ela quer que as filhas estejam à altura, ela quer que as filhas sejam modelo, ela quer que as filhas sejam perfeitas, né? E isso é algo que incomoda um pouco a Kira. Então a gente vai ver que dessas gêmeas, a Kira seria a gêmea mais desequilibrada, talvez, né? Ela não segue tantos padrões, ela não toma as decisões mais acertadas, ela é impulsiva e ela está sempre buscando uma forma de fazer algo que não agrade a mãe. Então os relacionamentos dela também são relacionamentos muito tóxicos, não existe amor envolvido, ela só está preocupada em viver o momento e era isso. Enquanto a Chloe é a pessoa mais centrada, é a pessoa que tem os pés no chão. Ela é uma pessoa que, inclusive, ela tem o seu próprio negócio, ela está prosperando, né? E o que vai acontecer? Por que é que a Kira decide, então, mudar completamente de vida? Porque a irmã dela, a Chloe, irá conhecer um rapaz, irá se casar e eles irão se mudar para a Dinamarca e isso vai ser a gota d'água na vida da Kira. Ela vai se sentir abandonada. Ela sempre teve essa necessidade de ter a irmã por perto, de sentir a presença ali da irmã, de ter com quem contar quando a vida dela estivesse desmoronando. E neste momento a irmã dela decide se mudar de país, inclusive. Então, a Kira decide que é um momento para que ela, de uma certa forma, busque um recomeço na vida dela, que ela busque a independência. Ela está muito habituada a ter tudo ao seu dispor, a ter todos ali à sua disposição, fazendo o que ela não precisa fazer. Ela sempre teve dinheiro, então ela não precisa se preocupar. Inclusive, ela conta aqui pra gente que quando ela enfrentava algum tipo de problema na faculdade, alguma situação que poderia prejudicá-la de uma certa forma, o pai ia lá com o dinheiro e ele resolvia o problema. Então, ela está habituada a viver num mundo em que todos fazem o que é preciso, né? O que é conveniente, digamos assim, para que ela fique bem. Mas dessa vez ela decide então dar um passo diferente e ela decide se mudar para uma cidade, para um local totalmente diferente. Então ela vai para New England e aqui a gente vai conhecer essa cidadezinha de Dream Harbor. Eu fiquei com uma impressão de que Dream Harbor parece Virgin River, para quem aí já assistiu a série, porque é assim, é uma cidade pequenininha. Todo mundo conhece todo mundo, a fofoca rola solta, todo mundo sabe sobre a vida de todo mundo, mas ao mesmo tempo são pessoas muito próximas, são pessoas que estão dispostas a ajudar os outros. Então, me pareceu muito uma atmosfera assim de Virgin River, sabe? Então, se alguém aí já leu, deixa aí nos comentários se vocês tiveram essa mesma impressão, caso vocês também conheçam Virgin River, porque foi a impressão que eu tive. E aí, o que ela vai fazer? Ela decide comprar uma fazenda que vende ali, que tem plantas, que tem árvores de Natal. Só que a Kira não é bem a pessoa com o espírito
espírito mais natalino do universo, né? Eu diria que ela é uma espécie de um Grinch, assim, ela não tem lá muita afeição, ela não tem lá muito, não gosta tanto assim do Natal, mas ela decide investir ali numa fazenda cuja proposta é vender árvores de Natal. Mas o que vai acontecer? Essa fazenda, gente, ela está em um processo assim meio que de decadência, né? O antigo dono, essa fazenda já é antiga, o antigo dono já faleceu, enfim, essa fazenda foi posta à venda, mas ela está em uma situação meio complicada, digamos, né? Então ela tá, por exemplo, o aquecimento não funciona e a Kira odeia o inverno, ela não gosta do frio. Então, ali dentro dessa casa, a atmosfera é muito gelada, os aquecedores não funcionam direito e ela não sabe muito bem para qual lado ir. Ela nunca precisou lidar com isso sozinha. Ela nunca precisou tomar conta da própria vida de uma forma assim tão independente. Então, nas primeiras páginas aqui, a gente vai ver uma Kira muito irritada, muito descontente, até mesmo se questionando, né, sobre essas decisões que ela tomou. Mas enfim, ela precisa seguir em frente, ela precisa ser adulta pelo menos uma vez na vida e fazer a vida acontecer. E aí ela vai meio que espantar, as pessoas vão se aproximando dessa fazenda, porque para os habitantes aqui de Dream Harbor, todos já estão habituados com essa fazenda, com a proposta, né, deste local, e aí as pessoas meio que vão se aproximando. A história aqui, ela inicia depois do Thanksgiving, que seria ali o dia de ação de graças deles, né? Então começa depois desse período, e aí as pessoas já estão meio que se preparando para comprar as suas árvores de Natal para poder começar ali as decorações. E ela meio que vai afastar essas pessoas, né? Ela não tá nem aí para que as pessoas cheguem ali na propriedade, ela não tem interesse de interagir com as pessoas, de conversar com esses habitantes, com esses vizinhos, de fazer amizade com essas pessoas no primeiro momento. E então ela vai meio que vai descartando essas pessoas aos poucos, né? Mas vai acontecer uma situação aqui de um jovem, de um rapaz, o Bennett, que vai entrar nesta propriedade sem querer, né, meio sem saber que a propriedade já tinha um dono, e ele está ali passeando com os seus cães e ele e a Kira meio que vão se encontrar, e aí ela vai ficar, assim, atordoada, né, porque ele meio que invadiu a propriedade dela, e aí ele vai explicar, né, que ele não tinha conhecimento, que essa propriedade já tinha um novo dono, e aí ele leva os cãezinhos ali para passear, e ela adora animais, então a gente vê que ela, por mais que ela pareça muito dura, né, por fora, ela tem um coração batendo lá dentro, né? Então ela gosta muito desses bichinhos, né? Isso já vai meio que chamar a atenção do Bennett. O Bennett está na cidade apenas para passar ali os feriados de fim de ano, então o Natal e o primeiro do ano, ele está na casa da irmã. A irmã dele, a Jeannie, ela tem um café. Na verdade, ela herdou este café da tia e na parte de baixo ela tem este café e na parte de cima ela tem um apartamento que agora o Bennett está ocupando. O Bennett vive na Califórnia, mas ele decide então passar essas festividades com a irmã. E o Bennett tem um passado, né? Ele é um rapaz assim que ele gosta muito de ajudar as pessoas, ele se preocupa muito com as pessoas que ele ama, então ele está sempre disposto a ajudar essas pessoas ali que estão ao seu redor, e isso acaba sendo carregado também para os relacionamentos dele. Então ele tem uma vida amorosa um pouco conturbada, porque ao que tudo indica, essas mulheres se aproximam dele apenas em busca de um favorzinho, de uma ajudinha. Então ele meio que se autodescreve aqui como um capacho, né? Ele é meio trouxa, eu diria, né? Porque ele se permite ser desta forma ali, fazer as coisas como as outras pessoas desejam, e ele tem ou teve, de uma certa forma, um relacionamento um pouco tóxico aqui com uma menina chamada Nicole. Inclusive, o fato dele morar na Califórnia tem tudo a ver com esta menina. Então ela é uma menina que se aproxima dele, que busca, né, o Bennett apenas quando ela precisa. Ah, eu não quero passar o Natal sozinha, a gente podia ficar juntos. Ah, eu preciso fazer tal coisa, tu poderia me ajudar. Então assim, é meio que, sabe, um relacionamento que não é bem um relacionamento, né? Então ele tem esse histórico de ser dessa forma. Ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa que tem um excelente coração. E aí, a partir do momento que ele percebe que a Kira está passando por uma situação meio tempestuosa, que a casa dela tá meio que caindo aos pedaços, ela não tem nem sequer aquecimento, ele já entra naquele modo, né, protetor, naquele modo de vou ver o que eu consigo fazer aqui, vamos ver se eu consigo ajudar essa menina. E é isso que vai acontecer. Então, de uma certa forma, a aproximação desses dois personagens, ela começa a partir disso. No começo, a gente vai ver que a Kira, ela está muito resistente, ela não quer a aproximação dele,
dele, ela não quer a ajuda dele, porque ela quer fazer tudo sozinha. Ela precisa dar um jeito de começar a fazer o negócio dar lucro. E aí o que que ele vai fazer? O Bennett, pelo fato da irmã dele já viver ali na cidade, existe um evento que irá acontecer aqui, e aí ele vai ser convidado a participar desse evento, e aí ele acaba convencendo a Kira a também participar deste evento, e neste dia ela vai fazer a divulgação da fazenda. Então ela vai, de uma certa forma, deixar claro aqui para as pessoas que a fazenda voltou a funcionar, que ela está aberta para os negócios e que as pessoas podem então se dirigir até o espaço para fazer a compra das suas árvores. Tudo o que ela precisa fazer nessa fazenda depende única e exclusivamente da venda destas árvores. Então ela precisa de renda, ela precisa de dinheiro entrando para que ela possa reerguer a fazenda, né? E pensar inclusive no que ela vai fazer no futuro, porque as árvores de Natal só funcionam para o período do Natal e no resto do ano ela precisa pensar no que é que ela vai fazer, se ela vai plantar alguma coisa, se ela vai pensar em algum outro tipo de negócio que possa trazer algum tipo de renda para ela durante o resto do ano. E uma coisa que paira aqui sobre essa cidade é um mistério que envolve esta fazenda. Por quê? Ao que tudo indica, o antigo dono, o senhor Edwin, acho que era o nome dele, ele deixa ali meio que no ar uma informação de que haveria um tesouro escondido aqui nesta fazenda. Mas, como a esposa dele desapareceu um tempo antes, as pessoas acreditam que ele tenha assassinado a mulher e tenha enterrado o corpo dela nesta propriedade. Então, como as pessoas não são nem um pouco curiosas aqui, elas não são nem um pouco fofoqueiras, nem nada do tipo, meio que vão pedir ao Ben, já que ele tá meio que próximo dela, né, para que ele vasculhe ali a área e tente descobrir o que é que está enterrado ali nesta propriedade. Então, fica esse pequeno mistério no ar enquanto a gente vai acompanhando aqui o desenvolvimento das interações entre a Kira, o Bennett e entre as outras pessoas da cidade. Então, assim, essa parte, gente, é muito bonitinha de acompanhar, eu gostei muito, mas tem uma parte que me incomodou um pouco, que é um detalhe que eu não sabia em relação a esse livro, que são, assim, umas partes um pouco picantes, eu diria, tá? Então, assim, tem umas partes aqui que são muito detalhadas, que tem, assim, a gente tem umas cenas, assim, que eu achei um pouco excessivas. Os detalhes, as informações, eu achei que não havia necessidade, sabe? Mas, enfim, tudo bem, todo mundo aqui é adulto, né? Tudo certo. Mas não era o tipo de assunto que eu tava buscando aqui nesse livrinho, porque ele começa tão bonitinho, tão fofinho, e aí de repente, menina, a coisa fica assim meio selvagem, sabe? Mas ok. Mas no geral a leitura é muito boa, muito gostosinha de fazer, tirando esse pequeno detalhe, se ele não existisse, quer dizer, se não fosse da forma como ele foi apresentado aqui pra gente, pelo menos pra mim, não é o tipo de leitura que me agrada tanto, né? Esse tipo de informação não chega a ser uns 50 tons de cinza, né? Nada contra também quem fez a leitura, não é o tipo de leitura que me agrada, mas tem umas coisas aqui dentro que eu não gostei tanto. Pra quem gosta, né, fica aí uma indicação de uma possibilidade de leitura aí pra vocês. E, por favor, como eu já comentei, deixem aqui nos comentários caso vocês já tenham lido, caso vocês já conheçam, vocês já tenham lido os outros livros da série também, porque, se eu não me engano, o livro anterior, não sei se é o livro anterior ou talvez o primeiro, ele vai contar a história da Ginny, que é a irmã do Bennett, e do Logan, né, então vai contar a história deles dois ali. Então, todas essas informações, esses personagens que vão aparecendo aqui pra gente, de uma certa forma, a gente já teve contato com eles antes, né, nos outros livros. Então, é um livrinho gostosinho, tirando essa pequena parte aí que eu comentei com vocês. Então, é isso, pessoal. Fica aqui a recomendação, ou não, vai depender do que é que vocês buscam aí numa leitura pra vocês. E eu vou ficando por aqui. Pessoal, se vocês me acompanharam até aqui, por favor, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!